descobrimento ou achamento? Achamento, que era a palavra que se usava. Achamento, porque aquela história do caminho das Índias, até que ponto é verdade, ou os portugueses já se lançaram ao mar meio com a ideia assim, que pode ter alguma coisa lá que a gente vai achar um novo território, né? Eles nem sabiam que era um país ou um continente. Então vamos lá. Essa história não é tão curta assim. Tudo bem. Essa história não é tão curta. Bom, o pessoal deve ter aprendido na escola que havia um comércio intenso entre os europeus e os povos do Oriente, né, via mar Mediterrâneo, e basicamente os italianos, né, genoveses e venezianos, que dominavam essa rota de comércio. Os portugueses, por uma série de questões, resolveram então apostar na exploração da costa africana, não é? Muita gente, quando está na escola, tem a sensação, às vezes isso não fica claro na explicação do professor, muitas pessoas imaginam que os portugueses sempre tiveram a ideia de contornar a África para chegar ao Oriente. E pensava assim. Né, essa não era a ideia original. A ideia original era explorar a costa africana. À medida em que os portugueses iam tendo sucesso, eles foram navegando cada vez mais para o sul. E navegando cada vez mais para o sul. Então, ao longo do século XIV, mais ou menos, que é quando começa a expansão marítima portuguesa, século XV, que é quando começa a expansão marítima portuguesa, eles estão muito felizes explorando a costa da África, explorando ouro, já explorando mão de obra escrava, especiarias, eles estão contentes com isso daí. Mas eu sempre gosto de comparar a expansão marítima com a corrida espacial. Quando a corrida espacial começou, o objetivo inicial era mandar uma pessoa em segurança para o espaço e trazê-la de volta. O objetivo inicial não era ir para Marte. Mas nós, provavelmente, vamos ver isso acontecer. Sim. O ser humano já lançou satélite, já lançou animais, lançou pessoas, foi para a Lua e a gente continua indo cada vez mais para longe. Foi exatamente isso que aconteceu. Os portugueses foram explorando a costa africana e perceberam, bom, dá para ir mais longe, dá para ir mais longe. E aí então cabe um outro detalhamento, não é? Que muito antes da viagem do Colombo, que a viagem do Colombo, que é a primeira viagem em direção ao continente americano, pelo menos oficial, porque a gente sabe que chineses chegaram antes, a gente sabe que os vikings chegaram antes, mas eles nunca estabeleceram um processo de colonização, visitaram, mas nunca ficaram. Então os primeiros que vieram e se estabeleceram vão ser os espanhóis e os portugueses. Mas veja bem, antes da viagem do Colombo, que é 1492, você já vai ter entre os portugueses e os castelhanos, o país Espanha ainda não existia, você vai ter um acordo entre os portugueses e os castelhanos, que era o Tratado de Toledo, estabelecendo que os castelhanos iam navegar ao norte de uma linha imaginária, que daria mais ou menos ali na região do Caribe, sem saber que o Caribe existia, obviamente, e ao sul navegariam os portugueses. Então esse tratado é antes da viagem do Colombo. Isso quer dizer que quando Colombo sai navegando em direção ao Ocidente, os portugueses já tinham feito boa parte do périplo africano. A gente vai lembrar daquela famosa viagem do Bartolomeu Dias, que chegou até o extremo sul da África, mas ele não conseguiu continuar. Essa viagem do Bartolomeu Dias é 1488. A viagem do Colombo é 1492. Os portugueses já estavam quase terminando o périplo africano, os espanhóis ainda não tinham iniciado sua expansão marítima. E o Colombo vem. O Colombo chega no Caribe, sempre lembrando, o Colombo estava no Caribe achando que estava lá na Ásia. Então, para ele chegou no continente asiático, ele estava no sudeste asiático. Por isso que o continente não foi batizado em homenagem ao Colombo. Porque o Colombo nunca assumiu a paternidade dessa descoberta. Quem vai fazer isso é o Américo Vespúcio. Sim. É o Américo Vespúcio que vai fazer uma navegação pela costa do continente e dizer, então, isso aqui não é a Ásia. Eles não falavam Ásia, eles falavam Índias. Isso aqui não são as Índias. Isso aqui é um continente que a gente ainda não conhece. A viagem do Colombo é 1492. Aí os espanhóis vão propor para os portugueses aquela bula intercetera, que era uma linha imaginária a oeste das ilhas de Cabo Verde. É tudo muito imaginário, né, professor? Ninguém sabia. O cara falava linha imaginária, mas ninguém sabia exatamente onde esse negócio passava. Os portugueses não aceitaram.
E assim, eu, durante toda a minha vida escolar, quando falavam que os portugueses não tinham aceitado aquela linha na costa africana, eu pensava, é porque essa linha não está chegando no continente americano, por isso que os portugueses não aceitaram. E não. Os portugueses não aceitaram porque essa linha estava muito perto da costa da África. E como eu disse agora há pouco, os portugueses queriam explorar a costa africana e não queriam que mais ninguém fizesse isso. Então eles queriam empurrar os espanhóis o mais longe possível da costa da África. Aí é que vem aquele acordo que todo mundo aprendeu no 6º ano. Tratado de Tordesilhas, que estabeleceu uma linha mais distante. Mas veja bem, o Tratado de Tordesilhas é de 1494. É muito próximo né? já da A data. viagem do Cabral é em 1500. Então, seria ingenuidade nossa imaginar que o Cabral viajou depois que tudo isso aconteceu e que os portugueses não tinham noção Exatamente. daquele espaço marítimo. Mas o mais legal é que hoje em dia os livros didáticos estão muito melhores. E quando você pega livros didáticos antigos, eles omitem um episódio importante que os livros de hoje colocam. Que em 1498, 2 anos antes da viagem do Cabral, você tem uma viagem, em nome de Portugal, de um navegante chamado Duarte Pacheco.